Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o nosso foco é um fenômeno super comum que a gente vê todo dia, as misturas térmicas. É só pensar em ajustar a água do chuveiro, né? Ou colocar gelo na bebida. Ou até mesmo o clima mudando lá fora. Tudo isso, no fundo, são corpos trocando calor, buscando ali um ponto comum, um equilíbrio. E a gente está com um material bem legal aqui que mergulha fundo nisso. Explica os conceitos, as contas, como é que a gente calcula o que acontece no final e onde isso aparece, né? No dia a dia e, claro, naquelas provas decisivas. Então, a ideia hoje é essa: destrinchar o que são essas misturas térmicas, como funciona a tal da conservação de energia na prática, qual a diferença real entre calor sensível e latente e como a gente usa isso para resolver problemas. Bora começar a desembrulhar isso? Para começar mesmo do básico. O que acontece quando a gente mistura coisas com temperaturas diferentes? Assim, intuitivamente. Intuitivamente a gente já sabe, né? O quente esfria, o frio esquenta. Eles vão trocando energia até chegarem numa temperatura intermediária, de equilíbrio. Isso. E num sistema ideal, né? Aquele isolado, sem perder calor para o ambiente. Exato. Num sistema isolado, essa energia térmica não some. Ela só muda de mãos ali dentro, entre os componentes da mistura. É uma redistribuição. E o que rege essa redistribuição? Qual o princípio por trás? É um dos pilares da física, a conservação da energia. O ponto-chave é que a energia não se cria, não se destrói, ela só se transforma. Ou, nesse caso, se transfere. Então, dentro desse sistema isolado, a quantidade total de energia na forma de calor trocada tem que ser zero. A soma algébrica de todos os Qs, né? Sigma Q igual a zero. Soma algébrica. Isso tem a ver com quem ganha e quem perde calor. Exatamente. A gente usa uma convenção de sinais que é super importante. Se um corpo está recebendo calor, seja para esquentar ou para mudar de fase, tipo derreter, o Q dele é positivo. Ele está absorvendo energia. Agora, se o corpo está cedendo calor, esfriando ou, sei lá, condensando, o Q dele é negativo. Ele está perdendo energia para o resto do sistema. Uma outra forma de pensar, talvez mais direta, é: todo o calor que os corpos quentes cedem tem que ser igualzinho, em módulo, ao calor que os corpos frios absorvem. No final, Q cedido plus Q absorvido igual a zero. Fecha a conta. É um balanço mesmo. Entendi. É como um orçamento de energia do sistema. Nada vaza, só troca de lugar ali dentro. E quem são os responsáveis por essa troca? O material fala muito de calor sensível e calor latente. Qual é a pegada de cada um? Esses são os dois jeitos principais que a energia térmica se manifesta na troca. O calor sensível, o QS, é aquele que faz a temperatura mudar. Sabe? Quando você esquenta a água, mas ela continua líquida. A quantidade de energia para isso depende da massa, M, do material, que tem um calor específico, C, e, claro, de quanto a temperatura variou, o ΔT. A formulinha é QS igual a M vezes C vezes ΔT. O C diz se custa muito ou pouco em termos de energia para esquentar aquele material específico. Ok, então o sensível mexe no termômetro. E o latente? O QL? O calor latente, QL, entra em cena na mudança de estado físico. Gelo derretendo, água fervendo, vapor virando água. Durante essa transformação, olha que interessante, a temperatura fica constante, não muda. Toda a energia que entra ou sai é usada só para bagunçar ou organizar as moléculas, para mudar de fase mesmo. A conta para ele é QL igual a M vezes L. O M é a massa que efetivamente mudou de fase, e o L é o calor latente daquela transformação específica para aquela substância. Então. Sensível muda a temperatura, latente muda a fase. É isso. Perfeito. Resumiu bem. O C é o custo por grau, e o L é o custo para virar a chave da fase por quilo ou grama. Faz sentido. Isso já puxa um ponto crucial. Para analisar uma mistura, a gente precisa saber os pontos de mudança de fase. Para a água, a gente sabe bem, né? 0 graus Celsius para derreter ou congelar,
100 graus Celsius para ferver ou condensar, e isso na pressão normal. Se a gente mistura, sei lá, gelo a menos 10 graus Celsius com água a 50 graus Celsius, o gelo não vai direto para 50 graus Celsius. Ele primeiro precisa de calor sensível para chegar a 0 graus Celsius, depois calor latente para derreter ali nos 0 graus Celsius. Só então a água que veio do gelo pode começar a esquentar acima de 0 graus Celsius, usando mais calor sensível. Tem um caminho, uma jornada energética para cada um. Certo, então não é só jogar os números. Tem que prever essa jornada, ok. E como é que a gente organiza o pensamento para descobrir o final da história? Qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Vai virar tudo água? Vai sobrar gelo? Como é que a gente ataca um problema desses sem se perder? Porque parece que pode complicar rápido. Pode parecer um labirinto, mas tem um método, uma abordagem sistemática que ajuda demais. É quase um trabalho de detetive, sabe? Primeiro, analisar a cena do crime, quer dizer, a situação inicial. Quais as substâncias? Massas, temperaturas. E fundamental, quais os pontos de fusão, ebulição, os Qs e Ls de cada um. Coletar os dados. Segundo passo, levantar hipóteses. Olhando para as temperaturas iniciais, o que parece mais provável? Vai ter mudança de fase? Por exemplo, pinguinho de gelo num panelão de água fervendo. Provavelmente vai derreter tudo e a temperatura final vai ser alta. Faz sentido. Mas e o contrário? Um monte de gelo com um pouquinho de água morna. Talvez nem todo o gelo derreta, né? Talvez termine tudo a 0 graus Celsius com gelo e água. E aí vem a parte legal, o teste de hipóteses. É uma ferramenta muito boa. Você escolhe um cenário final provável como hipótese. Um palpite inteligente. Se tem gelo e água, é testar se a temperatura final é exatamente 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Porque é um ponto crítico, uma estação de mudança de fase. Se a hipótese for 0 graus Celsius, você calcula toda a energia que cada um precisaria trocar para chegar lá. O calor sensível para o gelo ir de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, por exemplo. O calor latente para derreter todo o gelo. O calor sensível para a água inicial esfriar até 0 graus Celsius. Calcula tudo. Aí você soma todos esses calores. O soma quê? Lembrando dos sinais. Positivo para quem absorve, negativo para quem cede. Se a soma der 0, bingo. Achou. Sua hipótese estava certa. A temperatura final é a 0 graus Celsius. E você até sabe se todo o gelo derreteu ou não. Mas e se a soma der diferente de 0? Se der negativo, por exemplo, significa que sobrou energia para ceder. A temperatura final, na verdade, vai ser maior que 0 graus Celsius. O sistema ainda tem lenha para queimar, depois de derreter todo o gelo e chegar a 0. Se der positivo, faltou energia. Talvez a água inicial não tivesse calor suficiente nem para derreter todo o gelo. Nesse caso, a hipótese de 0 graus Celsius ainda pode estar certa, mas com menos gelo derretido do que você calculou inicialmente. Ou talvez nem chegue a 0 graus. Aí você ajusta a hipótese e recalcula. Entendi. Testar o 0 graus Celsius primeiro parece um bom atalho para ver se tem gelo sobrando no final. Exato. Claro que tem o caso mais simples, né? Misturar água a 20 graus Celsius com água a 40 graus Celsius. A gente sabe que não vai dar nem 0 graus Celsius, nem 100 graus Celsius. Vai ficar ali no meio. Aí é só calor sensível para todo mundo. A equação fica a soma de MC ΔT igual a 0. E se for a mesma substância, o C até corta, facilita, conta para achar a temperatura final, TF. Beleza. Então o checklist para resolver um exercício na hora H seria: 1. Ler com atenção, pegar os dados. T, C, L. 2. Anotar os pontos de mudança de fase importantes. 3. Formular uma hipótese para o estado final. TF e fases. 4. Calcular todos os Qs e QLs para chegar nessa hipótese. 5. Checar se σQ igual a 0. Deu 0? Ótimo. Não deu? Ajusta a hipótese e volta para o passo 4. 6. E sempre conferir as unidades e se o resultado faz sentido. E, falando em exercícios, o material que a gente está vendo diz que alguns tipos de problemas são figurinha carimbada em vestibular Enem. Misturar líquidos, tipo água com água, sem mudar de fase. É o básico. Sim, esse é para aquecer. Aí complica um pouco quando entra sólido e líquido com chance de derreter. O clássico, gelo na água. Esse é o campeão de audiência. Porque testa tudo, né? Exato.
Ou então, vapor com líquido, que tem a condensação. Que libera uma energia danada, o calor latente de condensação é alto. E tem também os problemas que consideram o recipiente, o calorímetro, né? Que ele não é só uma parede isolante. Sim, o calorímetro real também participa da troca. O caso do gelo e água é muito bom para treinar porque pode envolver várias etapas. Aquecer o gelo até 0 °C, que é S, derreter o gelo a 0 °C, que é L, será que derrete tudo? Aquecer a água que veio do gelo, que é S de novo, enquanto a água que já era líquida está esfriando, cedendo, que é S. A pergunta fundamental é: a água líquida inicial tem energia suficiente para bancar o derretimento de todo o gelo e ainda esquentar um pouco? O soma Q igual a 0 responde isso. Se a energia da água acaba antes de derreter tudo, para em 0 °C com gelo e água. Se sobrar energia depois de derreter tudo, aí a temperatura final sobe acima de 0 °C. É um balanço energético mesmo. Realmente, são os quebra-cabeças de energia, exige método, atenção aos detalhes, e para quem está nessa corrida de vestibular, Enem, dominar isso é crucial. A pressão é alta, né? E cada questão conta muito. E falando em preparação de alto nível, em ter as ferramentas certas para encarar esses desafios, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoop.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter acesso a muito exercício, ver como eles são resolvidos passo a passo, ajuda demais a pegar a manha desses problemas. Com certeza. A prática é essencial para reconhecer os padrões e principalmente as armadilhas. O material que a gente analisou até lista os erros mais comuns, aqueles que derrubam muita gente. Quais são os principais? O clássico dos clássicos é esquecer do calor latente. A pessoa calcula só o calor sensível para esquentar o gelo até 0 graus e esquece que precisa de energia para derreter. Pronto, já errou. Outro erro comum é usar a constante errada. Usar o C da água líquida para calcular quanto calor o gelo precisa para esquentar, por exemplo. Ou usar o L de fusão quando na verdade era vaporização. Tem que ficar ligado na fase e na transformação. Confusão de unidades também é um perigo. Misturar grama com quilograma ou caloria com joule sem converter. A conta não fecha. E, como você falou, ignorar o calorímetro quando o problema diz que ele não é ideal. Isso. Essa do calorímetro, como a gente lida com ele na prática? Então, o calorímetro real, o recipiente onde a mistura acontece, ele também esquenta ou esfria junto. Ele troca calor com a mistura. A gente precisa incluir o calor trocado por ele na nossa soma total. Para isso, o problema geralmente informa a capacidade térmica do calorímetro. Um C maiúsculo, Ccal. É uma propriedade do objeto inteiro. Aí o calor trocado por ele é simplesmente Qcal igual a Ccal vezes ΔT. O ΔT é a variação de temperatura que o calorímetro sofre, que é a mesma da mistura final. E às vezes não vem Ccal, vem um tal de equivalente em água, né? O que significa isso? Exato, é outra forma de dar a mesma informação. Dizer que o equivalente em água, MEC, de um calorímetro é, 20 gramas, significa que ele absorve ou cede calor como se fosse 20 gramas de água. Então, para calcular o Qcal nesse caso, você usa a fórmula do calor sensível da água, mas com essa massa equivalente. Qcal igual MEC vezes K água vezes ΔT. Seja usando Ccal ou MEC, esse Qcal entra na conta final. Soma Q dos componentes plus Qcal igual a 0. Entendi. O calorímetro vira mais um jogador na troca de calor. Duas coisas que ajudam muito a organizar e verificar. Primeiro, sempre confira os sinais dos Qs. Quem cede calor tem que ter Q negativo. Quem absorve, Q positivo. A soma só dá 0 se isso estiver certo. E segundo, uma dica visual. Fazer um rascunho rápido de um gráfico de temperatura versus quantidade de calor, T versus Q. As partes de aquecimento ou resfriamento, calor sensível, são retas inclinadas. As mudanças de fase, calor latente, são patamares horizontais. Ajuda a não esquecer nenhuma etapa do processo. Ótimas dicas.
Visualizar o processo deve clarear bastante. Que tal a gente ver isso funcionando num exemplo concreto? O material tem aquela questão do Enem 2013 de misturar água para o banho. Como seria a resolução passo a passo com essa lógica toda? Vamos lá. A situação é a seguinte. A gente tem água quente a 70 graus Celsius e água à temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Queremos misturar as duas para chegar numa temperatura final de 30 graus Celsius, que seria a ideal para o banho. A pergunta é, qual a razão entre a massa de água quente, M quente, e a massa de água fria, M fria, que a gente precisa usar? Certo. Primeiro passo, entender o processo. É água misturando com água, tudo líquido. A temperatura final, 30 graus Celsius. Está entre 25 graus Celsius e 70 graus Celsius, bem longe de 0 graus Celsius ou 100 graus Celsius. Então, conclusão óbvia, não tem mudança de fase aqui. É só troca de calor sensível. O problema não fala nada do recipiente, então a gente assume que é um sistema isolado. Ok. Só Q igual a MC ΔT. Isso, segundo passo. Aplicar a lei maior, a conservação de energia. O calor cedido pela água quente, mais o calor absorvido pela água fria tem que dar zero. Q quente plus Q fria igual a zero. Quem é Q quente? É M quente vezes K água vezes T final T quente. Ou seja, M quente C menos 40. Negativo, claro, porque ela cedeu o calor. E quem é Q fria? É M fria vezes K água vezes T final T fria. Fica M fria C 30-25, que dá M fria C plus 5, positivo porque ela absorveu o calor. Beleza. Terceiro passo, montar a equação e resolver. Fica M quente C menos 40 plus M fria C 5 igual a zero. Olha só que legal. Como é tudo água, o calor específico C aparece nos dois termos. A gente pode cortar o C. Simplificar a equação. Exatamente. Fica bem mais simples. M quente menos 40 mais M fria igual a zero. Agora é só álgebra para achar a razão que o problema pede M quente, M fria. A gente pode reescrever como 5M fria igual a 40M quente. Agora, para isolar M quente e M fria, a gente divide os dois lados por M fria e depois por 40. Fica M quente, M fria igual a 5/40. 5 sobre 40. Quarto passo, simplificar e interpretar. 5 dividido por 40. Bom, dá para simplificar por 5 em cima e embaixo, né? Fica 1/8. 1/8. Isso. E 1 dividido por 8 dá 0,125. Essa é a razão. O que ela significa? Que a gente precisa de uma parte de massa de água quente para cada 8 partes de massa de água fria para conseguir a mistura na temperatura certinha de 30 graus Celsius. Perfeito. Desmontando assim passo a passo, usando a conservação e identificando o tipo de calor, a resposta sai direto. Então, para amarrar tudo, o fio condutor dessa nossa análise sobre misturas térmicas é: tudo gira em torno da energia, buscando o equilíbrio. E a ferramenta para prever esse equilíbrio é o balanço energético, o σQ igual a zero. A chave é entender para onde a energia vai. Se é para mudar a temperatura, calor sensível, ou para mudar o estado físico, calor latente. Sabendo isso, e usando um método organizado, especialmente com as hipóteses nos pontos críticos como 0 graus Celsius, dá para resolver os problemas. Exatamente. E eu acho que a mensagem principal é que entender a física por trás, a conservação, como o calor flui, o que acontece nas mudanças de fase, é muito mais poderoso e útil do que só decorar a fórmula Q igual MC ΔT, Q igual ML. São ferramentas, mas entender por que elas funcionam é o que faz a diferença. Se a gente conecta isso com o mundo, percebe que esses princípios explicam tanta coisa. Por que a gente sente frio quando sai molhado da piscina? Evaporação, calor latente roubando energia do corpo. Até processos industriais super complexos de controle de temperatura. É a física em todo lugar. Muito bem colocado. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem está nos ouvindo.
A gente sempre assume esses sistemas isolados perfeitinhos, mas no mundo real sempre tem aquela troca de calor com o ambiente, né? Uma xícara de café que esfria na mesa. Como essa perda de calor para o lado de fora afetaria nossos cálculos? Como a gente poderia tentar incluir essa fuga de energia nos modelos? E mais, e se a mistura não fosse só física? Se tivesse uma reação química acontecendo ali no meio, liberando calor, exotérmica, ou consumindo calor, endotérmica? Como aquele balanço σQ igual a zero teria que ser adaptado para incluir também o calor da reação? Ficam aí as perguntas para continuar pensando sobre a termodinâmica fascinante do mundo real.